Todos nós temos objetivos. Isso é um fato incontestável. Até mesmo aquelas pessoas que se dizem desapegadas de tudo e todos. Ter uma meta é algo que é comum ao ser humano. Ele persiste essa meta de alguma maneira porque entende que, para que ele sobreviva, é necessário que tenha algo pelo qual lutar. Todo mundo, de alguma maneira, escolhe algum propósito para a sua própria vida. Se não fossem esses objetivos, as pessoas muitas das vezes viveriam em estado de tristeza absoluta. E isso faz com que, eventualmente, nessa situação hipotética, a impeça de seguir adiante. Por um lado, isso é muito bom, porque abre parâmetros para que a pessoa ela se mantenha ativa diante das circunstâncias. Por outro, uma vez que ela define este ponto de vista e começa a lutar por ele de maneira até mesmo cega, isso acaba fazendo com que a pessoa se desloque um pouco de algumas coisas que poderiam fazer com que ela abrisse os seus horizontes para enxergar algo novo. Tendo em vista este objetivo que, a priori, a pessoa conseguiu definir para chamar de seu, ela começa a pensar no que poderia fazer em prol do atingimento dele. E podemos identificar que, de todos os passos, o primeiro sempre é o mais difícil. Uma vez que você tem em mente aquilo que você deseja, ainda que de maneira tímida, você dar um passo adiante é algo por vezes complicado. Então, uma vez que você tem a noção de que dar o primeiro passo ele é o ato mais ousado em uma caminhada, os demais passam a ser mais fáceis, porque uma vez que a caminhada já iniciou-se, você já tem uma perspectiva do que pode estar por vir. Então, uma vez tendo este entendimento, os demais passos podem ser até mesmo mais práticos, mais fáceis de serem dados, uma vez que a roda já começou a girar. A partir do momento em que os primeiros passos são dados, é comum de observar alguns tipos de bloqueios mentais. E todos nós temos bloqueios, independentemente de qual seja a área em que a gente se dispõe a atingir algum propósito, algum objetivo. E esses bloqueios, eles têm as mais diversas raízes, que impedem a gente de repente, enxergá-las, uma vez que, como se trata de raiz, está por baixo da terra, neste contexto, metaforicamente falando. Mas toda raiz pode ser facilmente observada a partir do momento em que você cava em torno do tronco. Então, neste cenário, uma vez que você busca cavar para enxergar as raízes dos seus bloqueios, você passa a ter uma visão mais nítida das coisas tal como elas são. Uma vez tendo em vista esse entendimento, é comum que você passe a traçar estratégias para vencer essas raízes maléficas que te impedem de progredir. Estas raízes podem ter as mais variadas espécies possíveis. A mais comum delas é a autossabotagem, que por vezes faz com que você deixe de lado muitas das coisas que talvez fossem interessantes de você colocar em prática. E esta autossabotagem, muitas das vezes, está disfarçada de vícios. Querendo ou não, nós, seres humanos, não somos perfeitos. Isso é um fato incontestável. Por mais que alguém seja, de repente, um poço de bondade, um poço de filantropia ou qualquer outra forma de repente, caridade ou algo do gênero, a pessoa tem sim aqueles vícios que fazem dela um ser humano completo, pois, se não fossem os vícios, nós seríamos meros robôs. E como a nossa natureza é humana e não robótica, então, logo, a gente tem acesso a esses vícios que, por vezes, nos atinge de maneira quase que imediata em vários cenários, principalmente naqueles em que estabelecemos objetivos a serem cumpridos. Neste contexto, o desafio maior que nós, enquanto seres humanos, podemos ter é a questão de modificar esses vícios.
Só que, ao contrário do que muitos pensam, os vícios não podem ser, de uma maneira prática, excluídos em sua totalidade. O que pode ser feito aí nesse cenário é, de repente, você transformá-los em virtudes. Como você já deve estar aí imaginando, é uma tarefa um tanto quanto difícil. Por quê? Pense bem, como você pegar uma coisa que te faz mal, provocada por você mesmo, e de repente fazer com que aquela ação se torne algo benéfico para as suas atitudes no dia a dia. Muitos poderiam até achar esta uma tarefa um tanto quanto impossível, mas se formos olhar de maneira nua e crua, isso não é impossível, uma vez que você pode sim identificar os gatilhos que você tem ao criar esta ação de vício e de repente modificar o método de modo que tire o resultado, tal como é no caso o vício, e transforme o resultado em uma virtude. Não tenho aqui como objetivo trazer para você uma receita falando o que vai ou não dar certo. O que eu posso dizer de uma maneira um tanto quanto singela, humilde, por assim dizer, é que é possível fazer algumas coisas, modificar alguns comportamentos, hábitos e atitudes de modo que eles possam, de certa forma, nos proporcionar algum tipo de benefício. E assim podemos caminhar aí com as nossas atitudes, acreditando que as coisas podem e devem ser diferentes neste cenário. E como eu falei aqui sobre a questão dos gatilhos, é importante sempre ter o radar ligado para essa situação. Porque o que é um gatilho, se olharmos de um modo cru para esta expressão? O gatilho nada mais é do que uma provocação que pode gerar, por consequência, impulsos. E estes impulsos, eles podem ser bons ou nefastos. Isso varia de acordo com a forma em que o gatilho se estabelece. Eu vou citar um exemplo que talvez possa ficar claro e evidente para que você me entenda. Se você tem o hábito de ir para a academia de manhã, quando você cria como um condicionamento, um gatilho que te faça, de repente, saltar da cama, deixar de lado o despertador, mesmo que a vontade de clicar no botão soneca seja mais alto, você tendo um gatilho forte que te faz ter essa atitude motora, isso faz com que você realmente dê esse salto que você tanto necessita. E o gatilho, ele pode ser de diversas maneiras possíveis. De repente, uma música inspiradora que te faça realmente querer sair da cama, inspiradora ou não, depende se for uma música muito ruim, do qual você tem que levantar da cama e o som que você colocou para despertar está, por exemplo, em outro cômodo da casa, isso vai ser uma motivação em tanto para que você levante correndo e queira desligar. Outro gatilho, por exemplo, de repente, pode ser jogar água gelada no rosto assim que você acorda, para que você de fato se desperte, como também pode ser você beber uma água gelada, fazer qualquer outra atitude que te proporcione um certo desconforto e logo em seguida uma certa recompensa por ele. Isso faz com que a vontade de estar de pé se faça presente ali naquele momento. E por aí vai. Podemos ficar aqui citando diversos exemplos, mas vamos nos ater aqui à temática principal. Uma vez que há esses gatilhos bem estabelecidos, não adianta nada você apenas acreditar que eles são o suficiente para lhe salvar. É necessário ter uma certa constância, que nada mais é a arte de equilibrar os pratos. Não estou dizendo que você deve dar uma de garçom, digamos assim. Estou dizendo que você tem que simplesmente estabelecer uma rotina, e essa rotina deve ser interpretada e colocada em ações fiéis no seu dia a dia. Porque, ao contrário da motivação, que muitas das vezes já critiquei em diversos outros podcasts, a constância, ela deve se fazer presente como uma ferramenta de suma importância nesse contexto, porque é ela e apenas ela que te fará saltar dia após dia em prol daquele objetivo que você estipula.
Então, a constância ali presente, ela fará de você uma pessoa que realmente tem um compromisso consigo mesmo, que tem uma lealdade em cumprir aquilo que você dispõe a fazer. E ela, como aqui já disse, tem muito a ver com a questão da rotina. Muitas pessoas observam a rotina como uma espécie de vilã em suas vidas, pois entende que se uma coisa é repetitiva, consequentemente, ela traz o tédio. E, trazendo o tédio, ela faz com que as coisas se tornem monótonas. Só que, na realidade, não é bem isso que a constância quer trazer com essa tal rotina. E uma vez entendido isso, fica mais fácil de você dar os demais passos em prol daquele objetivo que você estipulou. E chegando aqui ao final deste podcast, gostaria que você fizesse uma reflexão sobre esse assunto. Se algo faz com que você queira muito atingir aquilo, por que não você observar o que te impede de alcançar e, consequentemente, trilhar o seu próprio caminho em prol daquela situação? Então é isso, quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. Um forte abraço para você, te vejo no próximo vídeo ou episódio e até breve.